Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Apresento para vocês o conteúdo relativo à nossa 7ª semana de aulas da disciplina de Introdução aos Estudos Gramaticais e Linguísticos. Nessa semana, nós trataremos do conteúdo Colocação Pronominal. Quando nós pensamos em colocação pronominal, muitas vezes chega à nossa mente que a colocação ela é relacionada a todas as classes de pronomes. Pronomes possessivos, pronomes interrogativos, pronomes pessoais, mas este conteúdo relaciona-se somente a uma classe de pronomes, que são os pronomes átonos, os pronomes oblíquos átonos. Mais adiante, nós vamos ver que existem pares, né? Existem pronomes átonos e tônicos, e nós vamos ver também por que eles são assim chamados. Mas o que acontece é que esses pronomes aos quais nós vamos nos referir nesse vídeo, eles são pronomes que têm uma flutuação dentro da oração. Eles podem se posicionar em diferentes locais em relação ao verbo. Por isso, nós vamos falar aqui sobre a forma de colocá-los. E então, vem o nome do conteúdo, colocação pronominal. Então, falando agora dos pronomes oblíquos. O que são os pronomes oblíquos? São pronomes que têm papel de complemento do verbo da oração. Então, eles têm um papel de objeto, né? E esse objeto, ele pode ser indireto ou direto, como a gente sabe lá estudando pela organização sintática, né? Que a frase pode ter diferentes objetos. Então, aqui nós vemos os exemplos. Os papéis foram entregues a mim. Então, este complemento, né, a mim, ele tem aqui um pronome oblíquo que funciona como um objeto indireto, já que ele vem com um elemento antes, né, o a mim. Então, os papéis foram entregues a mim. No caso aqui, esses dois objetos que a gente vê aqui, entregues, né, e a mim, os dois se referem ao verbo foram, mas nós estamos falando só do a mim, porque aqui, neste objeto, é que nós vamos encontrar o pronome oblíquo. O segundo exemplo, a frase deu-lhe as costas depois da festa. Também nós temos aqui um exemplo de objeto indireto. Contudo, na transcrição que nós vemos aqui, nós não estamos identificando esse elemento entre o verbo e o pronome, porque nós temos ali uma aglutinação, né? Deu-lhe. Então, para que nós possamos entender que esse pronome tem um papel de objeto indireto, nós teríamos que converter. Poderíamos montar a frase da seguinte forma: deu as costas a ele, ou a ela, depois da festa. Então, a gente vê que aqui ele tem esse papel de objeto indireto, só que nós estamos tratando especificamente da forma como ele está disposto na frase. Então, já que ele está ali junto, né, um oblíquo junto do verbo, nós não temos esse elemento, essa preposição entre verbo e objeto. O outro exemplo é: você quer ir ao cinema comigo? Aqui também nós temos um exemplo de objeto indireto, só que acontece novamente uma aglutinação. A palavra comigo, ela inclui o pronome, né, eu, migo, vamos dizer assim, e o com junto, então eles estão ali juntinhos, por isso não aparece também esse elemento entre o verbo e o pronome. E o último exemplo da frase eu te amo. Uma frase bem simples, que aqui sim, né, mostra um exemplo de pronome fazendo uma vez de objeto direto, já que ali entre o verbo, né, e o objeto, nós não temos nenhum elemento, nós não temos nenhuma preposição. Então, até mesmo porque esse pronome, né, ele está vindo antes do verbo nesse caso. Então, aqui nós temos um exemplo de objeto direto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: agora nós vamos ver quais são as diferenças entre essas duas classes que eu já tinha mencionado antes, que são os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Então,
Falando agora sobre os pronomes oblíquos. O que são os pronomes oblíquos? Esses pronomes, eles têm um papel de complemento do verbo na oração, ou seja, eles servem de objeto e podem servir tanto de objeto direto quanto de objeto indireto. Aqui nas frases nós temos os exemplos. Os papéis foram entregues a mim. Deu-lhe as costas depois da festa. Você quer ir ao cinema comigo? Eu te amo. Na primeira frase nós temos os papéis foram entregues a mim. Nós temos a locução verbal, foram entregues a mim. Essa locução ela é seguida de um objeto representado por este pronome oblíquo, e este pronome ele traz antes dele uma partícula, que significa a separação entre a locução verbal, entre os elementos verbais e o objeto. Então, nós temos aqui uma representação de pronome, ou melhor, de objeto indireto. No segundo exemplo, nós temos o verbo deu, né, relacionado ao pronome oblíquo lhe. O pronome oblíquo lhe, convertido para uma outra forma de disposição, ele remeteria a um objeto indireto, né? Por exemplo, deu-lhe as costas, deu as costas a ele. Mas na forma como ele está disposto aqui, como ele está transcrito, escrito, nós temos uma ligação direta entre esses dois elementos, entre o verbo e o pronome. E isso faz com que tenha esse estatuto, né, de objeto direto para o lhe. O segundo, ou melhor, o terceiro exemplo. Você quer ir ao cinema comigo? Novamente, nós temos aqui um exemplo em que o objeto ele é representado por esse pronome oblíquo e entre o verbo, né, quer ir, ou melhor, a locução quer ir e comigo, não tem nenhum elemento específico. Claro, tem ali e ao cinema, mas é um parêntese, digamos assim, que nada tem a ver com esses dois elementos a que nós estamos nos referindo. Então, nós subentenderíamos que este elemento é um objeto direto. Contudo, aqui nós temos esse caso da conjunção, né? O com e o migo, digamos assim. Nós temos aqui uma aglutinação. Então, o comigo, de forma contrária ao lhe, ele não aparece como sendo um objeto indireto, né? Mas ele representa, esse pronome oblíquo, ele representa um objeto indireto. No último caso, na frase eu te amo, nós temos de forma bastante visível a presença de um pronome que serve como objeto direto, porque em relação ao verbo amar, o te não tem nenhum elemento separando. Então, nós veremos a seguir o que tem a ver esses dois exemplos que eu falei, né, de pronomes que se relacionam com o verbo como objeto direto e como objeto indireto. O que acontece com esses pronomes? Né? De forma antecipada, nós vemos os pronomes que têm essa relação com o verbo de forma indireta, né, são objetos indiretos, são chamados pronomes oblíquos tônicos. Já os pronomes que têm uma relação direta com o verbo, como no caso do te e do lhe, eles são chamados de pronomes oblíquos átonos. Então, quais são as diferenças? Os tônicos, eles são acompanhados de preposição. Como eu estava falando para vocês antes, são aqueles que constituem-se como objeto indireto. Então, voltando no exemplo anterior, nós tínhamos o comigo, era um exemplo, né? E no outro exemplo, para pronomes átonos, que são os que se constituem como objeto direto, nós temos, por exemplo, o deu-lhe. O lhe, como eu falei para vocês, por que essa informação é importante? Como eu falei para vocês, o lhe, lá, ele tem uma referência, né, como objeto indireto. Por exemplo, deu a ele, deu-lhe, né, podemos converter. Só que na sua transcrição literal na frase, tal qual nós podemos ler, ele está disposto sem um complemento entre o verbo e o próprio pronome, né? Então, por isso, nós podemos classificá-lo como sendo um objeto direto, como visto como objeto direto. Então, por isso, ele entra
nessa lista dos pronomes átonos. Então, o lhe, ele está sim na lista dos pronomes átonos. Então, basicamente, né, retomando, essa é a diferença entre os pronomes tônicos e átonos. Os tônicos são acompanhados de preposição e constituem-se como objeto indireto. Os átonos não são acompanhados de preposição e constituem-se como objetos diretos. O que isso nos importa para nós observarmos a colocação pronominal? Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que nos interessam neste conteúdo, porque eles são capazes de circundar o verbo. Já que nós precisamos, né, para ter um objeto indireto, termos uma preposição depois do verbo e em seguida o pronome, né, nós não teríamos como ter um objeto indireto, um pronome que sirva como objeto indireto, circundando o verbo. Então, nós estamos tratando aqui dos pronomes que servem como objeto direto, que são os pronomes átonos. Então, esses pronomes, nós temos aqui uma lista breve deles, né? São me, te, se, o, a, lhe, o lhe, que eu tinha mencionado anteriormente, nos, vos, se, os, as e lhes. Todos esses pronomes oblíquos átonos, eles podem aparecer tanto no início, ou melhor, tanto antes, quanto no meio, sim, no meio do verbo, a chamada mesóclise, da qual vocês já devem ter ouvido falar, e depois do verbo também, né? Então, por isso que eu disse que eles podem circundar, que eles podem, na verdade, muito mais do que circundar, né? Se nós pararmos para pensar, eles podem aparecer também no meio do verbo, eles podem cortar esse verbo. Então, eles muito mais do que circundam esse elemento. Desse modo, em relação à posição que o pronome pode ocupar, nós temos a posição proclítica, a posição de próclise, em que o verbo vem, ou melhor, que o pronome vem antes do verbo, como no exemplo da frase eu me calei. Então, ali o pronome me está antes do verbo, né? Calei. Temos também a posição mesoclítica, em que o pronome vem no meio do verbo. Então, aí, neste caso, é que ele vai cortar o verbo, né? Aqui, ele está também no mesmo verbo, calar-me-ei. E, por fim, nós temos a posição enclítica, que é a posição canônica, por assim dizer, da colocação pronominal. Essa é a posição neutra, posição mais comum e mais padrão, conforme a norma da língua portuguesa brasileira. Então, calei-me. Ali o verbo vem seguido do pronome. Então, ele tem o hífen seguido do pronome, né? Calei-me. Portanto, como eu acabei de mencionar para vocês, a posição lógica do pronome átono em relação ao verbo sempre vai ser a ênclise, sempre vai ser depois do verbo. Contudo, há esses outros fatores que fazem com que o verbo acabe mudando de posição, acabe indo para antes, ou melhor, que o pronome mude de posição e que acabe indo para antes do verbo, ou até mesmo para o meio do verbo, no caso da mesóclise. Então, esses fatores nós vamos observar agora e ver por que eles atraem, por que eles fazem com que o verbo mude de posição e levem a essa alteração dessa ordem canônica, por assim dizer, né? É interessante pensar que na nossa fala, né, na coloquialidade, nós temos muitas tendências a levar esse pronome para antes do verbo. Então, muitas das regras que estão aqui dispostas são alicerçadas a partir dessa tendência que o falante do português brasileiro foi tendo, né, de trazer esse pronome muitas vezes para antes do verbo. Então, as primeiras normas que permitem com que o pronome ande para trás, né, que ele vá para antes do verbo, estão aqui e se referem, por exemplo, a orações em que uma palavra negativa antecede o verbo.
Então, quando há antes do verbo, que seria seguido de pronome, uma palavra negativa, ou que denote uma intenção negativa, como é o caso do jamais, né? Ela vai atrair o pronome para antes do verbo, como é o caso das frases que estão aqui dispostas nos exemplos. A frase ninguém me disse que não teria aula hoje. Esse ninguém denota uma negatividade. E o jamais te abandonarei também atrai o pronome para perto de si. O segundo exemplo se refere às orações que estão iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos. Então, quando houver alguns dessas partículas que deem sentido de interrogação, que podem ser advérbios ou pronomes, também o pronome oblíquo, átono, vai ser atraído para antes do verbo e vai se aproximar mais desses termos, dessas palavrinhas interrogativas. Seguindo, portanto, temos também como motivação para a próclise as orações que são iniciadas por palavras exclamativas ou que exprimem desejo como um todo, como no exemplo ali, que Deus te abençoe. Então, se a oração ela for uma oração exclamativa e que exprimir fortemente esse desejo, vindo muitas vezes com o ponto de exclamação, que está aqui nesse exemplo, nós vamos ter motivação para a próclise. Ali, como eu coloquei em observação, pela norma, esse uso é optativo, mas muitas vezes a próclise ela reforça esse sentido de exclamação, esse sentido de intensidade, por exemplo, que Deus abençoe-te, não é muito exclamativo, não é muito comum que a gente ouça e que a gente veja escrito, manifestado em algum lugar. Então, essa forma exclamativa ela realmente é um forte atrator e motivador de próclise. Um outro exemplo acontece nas orações subordinadas desenvolvidas. Essas orações subordinadas e desenvolvidas, elas são características por serem sempre iniciadas por uma conjunção integrante, Então, uma partícula integrante. E geralmente, essa conjunção, essa partícula, é que vai fazer que o pronome ele ande para trás do verbo e que se aproxime dessa partícula. Então, aqui no caso, nós temos a oração, a frase, ela falava quando lhe sinalizavam. Então, essa oração subordinada desenvolvida, ela tem ali essa partícula, esse termo quando, e é este termo que vai atrair o pronome para perto de si e, desse modo, para antes do verbo. No próximo exemplo, atrator de pronome, gerador de próclise, nós temos o gerúndio regido de preposição em. Esse caso é bastante específico, nós vemos ele acontecendo em algumas frases somente, mas, por exemplo, nessa frase que nós temos aqui, em se tratando de sapatos, ela é especialista. Quando tem essa construção em se mais gerúndio, geralmente esse se vem antes e nós já estamos bem acostumados com isso. Então, esse também é um caso em que há a geração de uma próclise, porque poderia ter muito bem ali essa localização do pronome, depois do tratando. Mas aqui não é o caso, porque essa partícula em, vai atrair e vai formar esse todo, que é essa composição ali do em, mais o pronome átono, mais o verbo no gerúndio. Um outro exemplo é quando nós temos antes do verbo os advérbios bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez, ou expressões adverbiais que os incluam, ou seja, expressões compostas, nós temos aqui os exemplos das frases. Já me decidi. Então, já atrai o me para antes do verbo.
A segunda frase, talvez ele lhe conte a piada de novo. Aqui nós temos, engraçado ver, entre o talvez, que é um dos advérbios, e o pronome átono, nós temos um pronome ali, o ele, né? Mas essa existência do pronome ele, o pronome pessoal ele, não vai neutralizar essa atração. Então, o lhe pode sim vir antes do verbo, vir antes do conte, sendo atraído por esse advérbio, bem como está ali disposto na frase apresentada como exemplo. Ainda um próximo atrator de próclise é o caso da oração disposta de forma inversa ou iniciada por objeto ou por predicativo. Então, aqui nós temos um exemplo, né? As chaves lhe entregou antecipadamente. Nós temos aqui claramente uma inversão, né? Poderia ser entregou-lhe as chaves antecipadamente. Nós temos casos muito típicos na forma escrita, né? Muitas vezes. Então, na literatura, nós temos vários exemplos. É bem comum nós vermos muitos autores que gostam de se utilizar dessa forma de construção da frase. Então, esse tipo de construção, ele comporta uma próclise, né? Ele comporta essa colocação do pronome logo após ali o nome, as chaves, então antes do verbo. Um outro exemplo é quando o sujeito do verbo é representado pelo termo ambos ou por algum dos pronomes indefinidos, como alguém, algum, né? Então aqui nós temos a frase de exemplo. Alguém me disse que vai sair agora. Então, esse alguém vai atrair o pronome para antes do verbo dizer, antes do disse. Mais um caso, né, por fim, apresentado e comportando na norma culta da língua portuguesa. Nós temos aqui as orações alternativas como sendo atratoras também de próclise. Nos casos que nós temos, por exemplo, ora, ora, ou, né? E aí nós temos essas duas orações, geralmente elas vêm juntas por essa questão da alternatividade, né? Então, temos aqui essa atração do pronome para antes do verbo e próximo do termo que gera esse sentido alternativo nas orações. A partir de agora, nós vamos falar um pouco sobre algumas possibilidades de geração proclítica que não estão dentro da norma culta do português brasileiro, mas que são geradoras de próclise e que podem ser sim utilizados mesmo quando se está construindo um texto cujo formato não é tão coloquial. Eles estão passando, vamos dizer assim, essas possibilidades de próclise sem que sejam corrigidas como um erro ou como uma aplicação da fala na escrita. Então, essas possibilidades elas já estão sendo aceitas por serem muito usadas justamente pelos falantes da língua portuguesa brasileira, né? E por isso elas estão aqui e foram descritas pelos autores cujo capítulo eu passei para vocês lerem e que também basearam essa apresentação que demonstro aqui para vocês nesse vídeo. Então, um dos exemplos é a iniciação de orações com o pronome me. Essa é uma grande possibilidade, nós vemos muitos casos, é bem comum que nós utilizemos o me no início da oração, né? Nós falamos com muita frequência, escrevemos também, me desculpe, como está aqui, né? Me desculpe pelo transtorno que lhe causei. Me cansei de correr atrás de quem não se importa com a disciplina. Então, esse me, esse pronome que se refere à primeira pessoa, né? Ele é marcando muito essa presença do sujeito falante ali, ele ocorre no início da oração e está sendo aceito, é um caso bastante comum na língua portuguesa. Um outro caso são as orações simples, coordenadas ou principais, que não sejam subordinadas, portanto, né, sem fatores que atraiam um pronome. Então, quando se tem uma oração simples, como a do exemplo aqui, minha mãe me deu uma bronca. Minha mãe me deu uma bronca.
Seria até estranho nós pensarmos assim: minha mãe deu-me uma bronca. O padre deu-lhe um conselho e mandou-o embora. Claro, pela norma culta, nós temos toda a possibilidade e suporte para escrevermos: minha mãe deu-me uma bronca, o padre deu-lhe um conselho e o mandou embora. Então, nesses casos, é sim possível a ênclise não é banida, não existe um fator atrativo, como já está aqui na descrição do slide, mas não se exclui essa possibilidade de próclise, né? Desde que as orações sejam simples, coordenadas ou principais, ou seja, não sejam aquelas orações subordinadas, né? Que nós conhecemos, já falamos um pouco também. Um outro exemplo que pode ser gerador de próclise, mesmo sem haver um fator atrativo, um termo atrativo, é nos casos em que o pronome ele vem junto de uma locução verbal, né? Ou seja, de dois verbos, onde nós vamos ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, nesses casos, é possível que o pronome, o átono, ele venha antes do verbo principal, como no exemplo da frase vou lhe devolver o dinheiro amanhã. Então, em vez de vou devolver-lhe o dinheiro amanhã, podemos ter aqui entre os dois verbos o uso desse pronome. Um segundo exemplo, minha mãe pode te dar uma carona. A língua, né, a norma culta da língua, ela vai comportar sim, minha mãe pode dar-te uma carona, mas é bem possível que se utilize essa próclise antes do verbo principal, nesses casos que são apresentados aqui como exemplo. Nós já falamos nesse vídeo, então, muito sobre os casos de ênclise, os casos em que a próclise pode ocorrer por fatores atrativos, por questões de uso da língua, quando não se encontra na norma culta, esses fatores atratores, quando eles não estão ali listados na norma culta da língua portuguesa. Agora nós vamos falar sobre os casos que são a exceção da exceção. E por que são exceção da exceção? Porque muitas frases elas vão apresentar todas as circunstâncias para que haja uma colocação proclítica do pronome, mas por algum motivo, e aí está a exceção da exceção, não será possível realizar a próclise. Então terá de ser uma ênclise. Mas por quê? Vamos dar uma olhada então por quê. Quando houver uma pausa significativa entre o elemento que causa a próclise e o verbo. Então, nesses casos, que são bem específicos, né, nós podemos mencionar isso, vai haver um elemento ali, como a palavra negativa e o advérbio, que, em um caso comum, atrairia o pronome para perto de si. Contudo, por algum motivo, esse elemento não vai ter força suficiente para atrair o pronome. Então, a gente vai ter a próclise, ou melhor, a ênclise, como se não houvesse essa atratividade, né? Aqui nós temos o exemplo. Não, deixou-me partir hoje mesmo. Ainda fez-te um favor antes de sair. Esses casos parecem respostas, se vocês pararem para pensar, né? Aqui, esse primeiro exemplo parece claramente uma resposta de algo. Por exemplo, alguém poderia ter perguntado: seu pai vai impedir que você viaje essa semana? E a pessoa pode responder assim: não, deixou-me partir hoje mesmo. Então, esse não, ele chega como um elemento que está ali na oração, que está na frase, mas que ele tem uma função específica e mais importante, digamos assim, mais destacada, que é responder não. E aí vem o complemento, deixou-me partir hoje mesmo. E por isso nós temos também a vírgula, né, para separar essa função ali do não, que é a palavra negativa, e que atrairia o elemento pronominal para perto de si. Nós temos essa vírgula separando esse elemento do restante da frase. Ali também, no segundo exemplo, a mesma coisa.
Ainda fez-te um favor antes de sair. Parece uma frase complemento de outra coisa que já foi dito antes, né? Foi dita antes. Por exemplo, sua mãe foi embora cedo. Ainda fez-te um favor antes de sair. Então, são esses pequenos detalhes que têm um certo sentido envolvido, precisa entender o sentido da frase, do que se está querendo dizer com a frase, que impedem que, nesses casos, as partículas que seriam atratores de próclise não atraiam o pronome para perto de si. Agora nós vamos falar um pouco sobre os casos de locução verbal, que, em resumo, são simples, já que eles incluem as mesmas normas, as mesmas regras de posicionamento do pronome em relação ao verbo quando se está falando de apenas um verbo. Então, ao termos dois verbos, nós também vamos ter algumas regras bem parecidas que nós veremos agora nos próximos slides. A primeira norma relativa à colocação pronominal em relação a uma locução verbal se refere à ênclise. Nos casos que nós tivermos uma locução em que um dos verbos, ou melhor, o verbo principal, ele estiver no infinitivo ou no gerúndio, então nós vamos ter essa propiciação à ênclise, como nos casos das frases a seguir. O comprador pode dizer-lhe quanto dinheiro tem. Pode dizer-lhe: minha avó quer deixar-me sozinha nesta casa imensa. Deixar-me. Então, virá depois esse elemento pronominal. O professor permaneceu questionando-se sobre o desempenho do aluno. Temos aqui uma forma de gerúndio e ali, após o verbo, essa colocação pronominal. Nos casos da próclise, em relação à locução verbal, nós temos os mesmos fatores que nós tínhamos para o verbo solitário, como circunstância para esse deslocamento do pronome para antes do verbo, Então, são esses fatores quando há palavra negativa antes do verbo, quando há pronomes ou advérbios interrogativos no início da oração, nas orações iniciadas por palavras exclamativas, nas orações subordinadas desenvolvidas e todos aqueles que a gente já listou no outro momento desse vídeo. Nós paramos para pensar, então, sobre os casos de colocação pronominal, em relação a essa locução verbal, em que nós temos dois elementos verbais, e nos perguntamos se esse elemento pronominal, se o pronome átono, ele vai antes da locução propriamente, ou se ele pode ir no meio do verbo, dos verbos. Pois bem, se nós temos uma locução verbal em que o verbo principal esteja no infinitivo ou no gerúndio, e haja essa partícula que pode atrair a próclise, nós podemos sim trazer esse elemento pronominal, átono, para antes de toda a locução, antes dos dois verbos. Podemos trazer ele para antes do primeiro verbo, que é o verbo auxiliar. Se o verbo principal ele estiver no particípio, no caso, sendo um nome, nessa forma nominal, nós vamos trazer esse verbo na sua forma proclítica, para antes também, mas também nos casos em que não há essa atratividade da próclise, existe uma certa diferença em relação ao que temos para verbos principais na forma gerundina e na forma infinitiva. Quando nós temos a forma de gerúndio de infinitivo, como eu já havia mencionado para vocês ali no slide anterior, essa ênclise ela é possível, e é possível que o pronome fique depois do verbo principal. Isso não acontece no particípio, que vai ser um ponto tratado mais adiante, vou falar um pouquinho para vocês depois. Então, quando não houver essa partícula que atrai a próclise, o pronome átono ele vai ficar entre os dois verbos. E esse é o único caso em que é possível que fique entre os dois verbos. É o caso mais comum assim pela norma. Quando houver a partícula atrativa, então vocês podem atrair, ou melhor, podem trazer este verbo
esse pronome para antes dos dois verbos, como no caso da construção com o infinitivo e com o gerúndio. Falamos agora sobre a mesóclise. A mesóclise é o caso de inserção do pronome no meio do verbo. Essa inserção do pronome ela acontece em casos bastante específicos, né? Que são os casos dos verbos conjugados no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, para que haja mesóclise, é preciso que tenha essas duas circunstâncias apenas. Em outros casos, não vai ser possível de inserir o pronome átono no meio do verbo. Então, nós temos aqui as duas frases, né, que estão ambas no futuro. Falar-te-ei das minhas intenções amanhã. E no futuro do pretérito, falar-te-ia das minhas intenções na segunda-feira. Então, esses dois são casos ilustrativos de quando é possível ter-se a mesóclise. Agora nós falaremos sobre alguns aspectos pontuais da regra da colocação pronominal. São aspectos específicos que não se incluem, né, nesse jogo de colocação do pronome a partir de uma partícula atrativa ou de uma possibilidade de inserção do pronome no meio do verbo. São regras bastante específicas mesmo, mas que vale a pena serem observadas para nós termos uma noção de como lidar com esse pronome e com essa colocação em relação ao elemento verbal. Com o verbo no particípio. Como eu acabei de falar para vocês, né, em alguns momentos, alguns instantes atrás, o verbo no particípio é uma circunstância bastante de exceção, ele é bastante específico, né? Quando nós temos esse particípio solitário, que representa bastante uma forma nominal, né? A casa comprada, aqui nós temos uma representação nominal a partir do particípio, nós não temos como inserir um pronome átono perto dele. Então, para que nós possamos fazer uma relação de objeto com esse verbo, digamos assim, né, na sua forma mais substancial, nós vamos inserir um pronome tônico, que é aquele que vem antecedido pela preposição. Então, aqui nós temos, por exemplo, a casa comprada por mim foi demolida. Então, usa-se esse tônico, né, em relação a esse verbo no particípio. E quando nós tivermos a locução, que é o caso que eu já mencionei para vocês antes, é possível inserir esse pronome átono, é possível que seja aceito o pronome átono, mas ele tem que vir sempre antes do particípio, ou seja, antes, ou melhor, depois do pronome do verbo auxiliar, né, que geralmente vem antes, ali logo antes do verbo no particípio, ou quando houver uma partícula proclítica que atraia esse pronome para antes de toda a locução, aí a gente coloca esse pronome, né, traz ele para trás e coloca atrás de toda a locução, como eu já havia mencionado para vocês. Acabei de falar nisso, né? E então vamos partir agora para mais um ponto específico das regras de colocação pronominal. Também falamos de regras específicas quando falamos de verbos soltos no infinitivo, que são verbos que não estão conjugados, né? Verbos simples, que não estão em locuções também. Essas formas verbais, elas são bastante flexíveis, então elas aceitam tanto uma próclise como uma ênclise, como nos exemplos que nós temos aqui. Ao me falar, usou de palavras duras. Ao falar-me, usou de palavras duras. Então, aqui nós temos essa forma infinitiva do verbo falar, né? Não está conjugado. E temos esse pronome circundando o verbo. Tanto é possível que ele esteja antes quanto depois. Então, bem tranquila essa regra, bem fácil de a gente entendê-la. Encerrando a apresentação das normas de colocação pronominal, vamos retomar alguns conceitos que nós vimos ao longo da apresentação. Vimos que a ênclise é a posição padrão do pronome átono, que a próclise ocorre sob algumas condições relacionadas ao verbo, ou seja,
pronomes negativos ou partículas negativas quaisquer, pronomes interrogativos, advérbios interrogativos e assim por diante. Vimos também que há exceções para as exceções, ou seja, há um condicionamento para a ênclise mesmo que os fatores proclíticos estejam presentes na oração, que há normas específicas para verbos no particípio e no infinitivo, como nós acabamos de ver, e que a mesóclise só ocorre em verbos conjugados no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, aqui, nesse slide, nós vemos um resumo de todas as normas que nós apresentamos aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o funcionamento da colocação pronominal, como que a gente lida com esses pronomes átonos em relação ao verbo, em relação às locuções verbais, e que esse vídeo possa ser útil também para que vocês possam realizar os exercícios que estão dispostos aqui no sistema e-aula e vocês terão acesso. Qualquer dúvida, eu saliento, vocês podem entrar no e-aula e deixar uma mensagem que a gente vai resolver. Vocês podem também deixar suas dúvidas no fórum que está lá no e-aula. Qualquer dúvida, comentário que vocês tenham a fazer, podem deixar por lá, que eu e a professora Giovana vamos retornar a vocês, vamos responder os questionamentos para que a gente possa esclarecer todos os pontos relacionados às regras de colocação pronominal.